Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que para mim é muito caro, que é leitura. Você sabe ler? Sabe essa pergunta que a gente faz para as crianças na época de alfabetização? Isso é um problema, porque nós temos registros e índices muito preocupantes com relação à leitura. Mas a gente não está falando aqui de uma leitura de obras literárias especificamente. A gente está falando de compreender a mensagem que está embutida num texto. Para falar sobre isso, temos dois convidados mais do que especiais, que estão mais uma vez aqui com a gente. Antes de eu falar sobre eles, convido vocês a me seguirem no Instagram, @CarmenLúciaGobelcoelho, e assistam o Psicast Vibe. Então eu estou aqui com o Nicolas Tadashi, professor de linguagens, Pedro Leonardo Venturino Pérez, professor de Química, mas eles vão se apresentar e vão falar mais assim sobre a formação deles, ok? Com vocês a palavra. Quem começa? O meu ordem alfabética, Nicolas. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Meu nome é Nicolas Tadashi, eu sou professor de linguagens, língua portuguesa, literatura e redação da Rede Básica de Ensino. E me formei em letras pela Universidade Federal Fluminense e agora atuo aqui em Nova Friburgo, na rede privada. Eu sou o professor Pedro Venturino, eu sou biomédico pela UF, também sou licenciado em Química, trabalho na educação básica, gosto muito da parte de pré-vestibular, também sou servidor da UERJ e também é um tema muito caro nas ciências exatas, as transformações que a gente está vivendo agora e como a compreensão leitora interfere nas mais diversas áreas de conhecimento e também nas habilidades de vida, né? Exatamente. Então, eu acho assim que é importante a gente falar, né? A minha área de pesquisa sempre foi leitura, sempre foi a compreensão da leitura. As pessoas talvez não saibam o nível de raciocínio que você tem que ter num ato de leitura. São habilidades de várias complexidades, né? Habilidades mais simples e mais complexas, mas elas dão, vamos dizer, a sustentação para você entender o que você está lendo. As pessoas acham que leitura é assim, você aprendeu, foi alfabetizado, decorou aquele negócio, que também não é assim, e aí você sai lendo qualquer coisa. E isso é uma das razões pelas quais a gente vê esse grande problema, né? Os grandes problemas que a gente vê em alfabetizações mal feitas, enfim, que desdobram aí em problemas que são arrastados e não necessariamente são transtornos, né? Mas a gente sabe que isso não só na língua portuguesa, mas nas diversas disciplinas na escola, só para dar um contexto, né? Eu fui começar a estudar a leitura, né? Ou seja, a compreensão da leitura. Na época eu comecei a fazer a compreensão textual, depois virou compreensão leitura. Então eu comecei a fazer no mestrado por isso, porque eu perguntava para a pessoa, lê aí o que você tem dúvida. Aí a pessoa lê aquele negócio, lê o parágrafo todo, o texto todo, aí você pergunta, você entendeu? Não, eu entendi. Então me explica. Ah, isso eu não sei explicar, não. Então, assim, você percebe que a pessoa não só não entende, como também nem sabe que não entende, né? Então, começou tudo por aí. E aí, eu queria passar para vocês, né? Para vocês colocarem um pouco da experiência de vocês e a gente começar o nosso papo com relação a isso. Eu acho assim, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante é justamente, e por isso que é ótimo ter o Pedro aqui do lado, porque a gente às vezes considera, primeiro a leitura isso, né, a leitura como uma simples decodificação, então a gente tem uma concepção muito curta e um pouco equivocada do que é compreensão, de texto, como às vezes a gente chama no dia a dia, mas essa compreensão leitora, a gente acha que isso é apenas a decodificação das palavras, a compreensão basta por aí. E o segundo ponto é justamente a ideia de que talvez isso ficasse restrito somente às áreas de linguagens. Exatamente. Então é muito comum a gente às vezes ter essa falta de capacidade realmente efetiva de compreensão e de leitura muito identificada nas linguagens, como se isso fosse realmente só identificável nas linguagens e como se isso fosse só um problema das linguagens, porque é muito comum você observar um aluno errando uma questão, por exemplo, numa prova, em relação à compreensão de um texto.
Isso numa prova de língua portuguesa talvez fique muito evidente, mas quando a gente conversa com os amigos das áreas de exatas, das áreas de natureza, que seriam áreas que num senso comum também muito curto, a gente acha que não tem nada a ver com leitura, que não tem nada a ver com interpretação, não tem nada a ver com compreensão, você observa que os problemas eles têm esse denominador comum. Então, é claro que a gente está falando de uma realidade, eu acho, com níveis de desatenção muito grande, com níveis de ofertas de modalidades e de possibilidades de leitura e de desatenção muito plurais e muito grandes. E esses adolescentes, né, a gente faz esse recorte aqui para a realidade da escola, que é a nossa realidade, esses adolescentes ficam nesse turbilhão, nesse centro nervoso de tudo isso, mas eu acho que um ponto de partida importante é esse, a ideia de que sobre o que estamos falando não tem a ver apenas com uma decodificação das palavras. E mais importante do que isso, talvez isso não é um problema ou isso não é uma competência apenas das áreas de linguagens, né? Sim, e eu percebo muito, no caso da minha área, especificamente análise gráfica, né, e pegando também o recorte da educação básica, eu trabalho com o primeiro ano de ensino médio desde 2018 e, sobretudo, após a pandemia, eu tenho percebido cada vez mais os alunos com dificuldade de entender dados numéricos aplicados a um contexto. Então, assim, às vezes a pessoa vê um gráfico e ela se assusta, ela não entende aquele gráfico e você pega os comandos. Eu estava até numa reunião pedagógica conversando com o Carmen e expus uma situação específica numa prova. Eu perguntei qual é a temperatura. Qual é a temperatura de fusão? E o aluno me respondeu um tempo. A temperatura de fusão é de 20 minutos. Então, assim, como você me diz uma unidade medida de tempo para uma pergunta que é temperatura? E eu penso que essa dinâmica ela é multifatorial, não é, claro, só um problema de compreensão, tem vários fatores que estão envolvidos, mas isso perpassa, né, por uma falta ou talvez uma dificuldade nas habilidades relacionadas mesmo aos dados, né, porque é um sentido lógico, né, linear. Qual é a temperatura? Poxa, 1 minuto, isso faz sentido? Pois é, eu tô ouvindo vocês falarem assim, eu fico pensando quanto que a gente talvez não tenha conhecimento ou não tenha acesso à base de tudo isso. O cérebro da gente começa, o sistema de processamento da gente começa devagarzinho, processando os sons, né, das letras. Você vai tentando entender, né, o que aquele som combinado com o outro forma o quê, até que você é apresentado a um sistema gráfico, um sistema notacional, que no caso da gente é alfabético, a gente tem que entender, decodificar aquilo ali, compreender que, na verdade, só assim você pode dizer que você compreendeu alguma coisa. Então, leitura isso é até uma questão até teórica mesmo, mas é um resultado de uma equação, né, de habilidade de decodificação multiplicadas, né, versus as de compreensão. Se uma é zero, o resultado é zero. Então, eu não sei ler. Então, decodificação versus compreensão é igual a ato de ler. Eu consigo ler. Se eu não consigo decodificar, pega e dá um texto para a gente em, sei lá, em japonês, em mandarim, né? Ou então em árabe. Você não, por mais que você tenha a capacidade de compreender, você não vai entender. E o contrário também é verdade. Você decodificou, mas você não tem as habilidades de compreensão, você também não vai ler. Ler, nesse caso, é você ser capaz de entender, baseado num código notacional, você entender a mensagem que está ali. E só quando você chega no ensino médio que você consegue mais ou menos parear a tua compreensão com a compreensão oral, né? São habilidades que também são subjacentes. São muitas. Então, eu fiquei pensando assim, na verdade, a gente tem vários temas, vários pontos que a gente pode puxar. Por exemplo, não é novidade que o Brasil é campeão de baixos níveis de leitura. E quando a gente fala de leitura numa sociedade letrada, você está ferrado, porque você precisa ler, a gente precisa ler tudo. Aqui tem coisa escrita, né? Você tem rótulo de shampoo, bula de remédio, manual de instrução, tudo envolve a leitura, né? Não é, porque a gente tem a mania de achar que é interpretação de texto. Eu não sei interpretar. Quais são as questões que vocês mais observam nessa dinâmica mesmo de leitura na sala de aula, por exemplo? Eu acho que o primeiro ponto que me chama muito a atenção numa realidade nossa, do presente, é
a capacidade cada vez menor de atenção. Então, eu acho que a desatenção é um fato assim muito evidente dentro da nossa realidade, uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de ser capaz de lidar com o tempo também de uma leitura. Seja a leitura de... Porque tem isso também, né? Eu estava ouvindo o Pedro falando e a gente precisa entender que a ideia de uma compreensão leitora não tem a ver só com o... A gente não está falando só da língua portuguesa, a gente está falando das outras linguagens. Então, é muito comum, por exemplo, um exemplo muito prático, uma prova do Enem na nossa área de linguagens, quando o Enem seleciona 2 fotografias, por exemplo, de 2 esculturas e chama aquilo de texto 1, texto 2, eles infartam, porque ou uma fotografia de uma apresentação de dança. Aquilo, para eles, se torna um desafio muito grande, porque às vezes também não há essa compreensão que é talvez muito básica de que existem outras linguagens. Você ler um gráfico, você está lendo, você está movimentando mecanismos para poder compreender aquilo de maneira mais efetiva. Então, a ideia primeiro dessas linguagens e de uma desatenção, porque o tempo de uma leitura é um outro tempo, né? E eu acho que a gente vive um ritmo mais acelerado, mais fragmentado, mais disperso, com um nível de ofertas muito grande, em que esse tempo, que é um tempo de leitura, que é um tempo outro, e que é um ato também de uma certa solidão, um ato solitário, num sentido mesmo também do tempo dessa questão, isso é um fator que para mim grita, assim, na sala de aula, nas conversas que a gente tem com os alunos, talvez seja um primeiro ponto, assim, muito evidente, né? A incapacidade ou a falsa capacidade dessa atenção para um tempo de leitura. Eu acho que é um primeiro ponto, acho que também nas exatas isso deve acontecer, né? Até no exemplo dele já foi de cara, né? Eu reitero, assim, a desatenção e acrescento um debate que a gente com certeza vai conversar, que é o uso desenfreado de telas, né? A gente na vira realidade, e mexe, cai nesse lugar, cai né? nas Porque telas. tá sinistro. Não, e assim, me preocupa muito porque, conversando com os alunos, né, sobre a lei que respalda os colégios, né, agora os colégios estão cada vez mais preocupados, na verdade, os alunos, né, estão se readaptando, né, a ter mais interação, a focar mais, de fato, eles têm respeitado, porém, conversando, né, sobre como está sendo esse momento para eles, ouvindo, né, o que eles estão experimentando, e eles falam, Pedro, eu tô em casa, eu tô assistindo televisão, tô com o celular e notebook. Então, assim, a pessoa tem 3 telas ali e ela tem os hipertextos, ela não tem nenhuma cronologia, linearidade. Uma experiência que eu tô tendo nos itinerários formativos, na trilha, uma das minhas trilhas é de investigação forense. E, de vez em quando, a gente traz, né, código de processo penal, um juridiquês que vira e mexe aparece. Impressionante quando tem frases muito longas, né, vários períodos, como a leitura é truncada. Aí, às vezes, o aluno lê, tá, mas ganhou ou perdeu a causa? Fala pra mim. Então, assim, eu me surpreendo cada vez mais como essa desatenção tem diversos fatores e um deles, certamente, é o excesso de telas. Eu acho que assim, vocês estão falando, minha cabeça fica assim, pensando, tem assim a desatenção, mas o processo, claro, porque olha só, para você poder ler qualquer coisa, prestar atenção em qualquer coisa, primeiro que você tem que ter atenção, uma função cognitiva que te faz focar e sustentar. A atenção precisa ficar sustentada, né? Ou concentrada, tanto faz. E o que a gente vem assistindo muito é que você não sabe exatamente quem é. Eu acho que tela é muito responsável, mas o que acontece? Você começa a ler, a leitura, ela é feita... você não lê assim, né? O olhinho não vai assim, ele vai saltando, né? Só em sacada. Ele vai tum, 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 tum. Então, assim, ele pulou a questão do tempo, foi direto, né? Da temperatura, foi pro tempo, né? Porque você tem ali uma costura que é tão interessante isso, porque assim, quando você está lendo um texto, você vai fazendo pequenas sínteses, né? Das frases, dos parágrafos, pequenas sínteses e depois grandes sínteses para você chegar no final do texto, tirolar
30% da informação que é a central para você poder entender. Você imagina, para você fazer isso, você precisa de uma memória de trabalho que esteja funcionando focada, né? Processando lá a informação. Não consegue, porque você começa a fazer isso, a atenção, pum, vai para o outro lado. Vai para o outro lado. Isso, eu acho que é uma decorrência, né, do uso excessivo de telas, mas a gente já tinha essa questão anteriormente. Eu acho que a gente está ficando com um problema ainda maior. Ainda maior, porque as pessoas não estão lendo nada. Se elas não estão lendo, e se elas também não estão usando o sistema delas cognitivos para pensar, cada vez vai ficar mais complicado. E isso traz prejuízo da ordem, né? Eu acho que do incalculável. Vai virar um problema. Eu, sinceramente, acho que vai acabar virando um problema de saúde pública. O cara tá ali, o que está escrito ali? E com Fala pra vídeos mim. cada vez menores, né? Que você passa ali 30 segundos, no máximo 10 segundos, a pessoa já rolou a tela, já tá no próximo. Então, assim, acho que a pessoa acaba acostumando, né, com uma informação que chega muito rápido. Quando você desafia, quando você propõe algo mais complexo, ela tem uma dificuldade muito grande, né, de juntar Lé com Cré. E outra coisa, vídeo é mais uma questão de oralidade, né? Você não está lendo. E aí o que que acontece? Você nasce mais ou menos com uma predisposição para sair falando na tua língua nativa. Você está imerso numa cultura em que se fala alguma língua, você sai, não tem aula sobre fala mamãe, fala papai, né? A criança vai sacando ali como é que são os sons, isso também é um ato de raciocínio, e aí acaba falando. Mas a leitura, ela supõe instrução. Alguém tem que ensinar como é que é esse código, como é que você vai, como é que você junta as letrinhas, como é que você entende o princípio alfabético, como é que você vai poder, né, navegar nas palavras ali. E aí eu acho que isso também gera um grande problema. Eu não sei se você chegou a ver alguns índices atuais aí de... Você estava falando, eu estava me lembrando, com o Pedro falando das telas também, porque a gente aponta muito, por exemplo, esse período que para a gente é ainda muito marcante para a gente no funcionamento da escola e dessas compreensões todas, que é o período da pandemia. Mas se você analisa alguns dados antes de pandemia, a gente já observava índices muito ruins. Um deles que eu trouxe é os dados da SAEB de 2019. Então, os dados da SAEB lá de 2019 mostram que alunos saindo do terceiro ano do ensino médio, da terceira série do ensino médio, 34% somente desses alunos tinham um nível adequado, por exemplo, em língua portuguesa. A gente está falando de praticamente um terço desses alunos. E a gente está falando de terceira série, a gente está falando de alunos que vão ingressar no mercado de trabalho, ingressar no ensino superior, ingressar numa outra ordem de mundo, porque eu acho que tem um pouco isso também, né? Eu acho que o Pedro também talvez perceba isso. Eu não sei se esses alunos têm a plena consciência, e claro, são adolescentes, a gente entende isso, mas eu observo às vezes uma dificuldade de curiosidade ou até mesmo de consciência a respeito da ideia de que eles vão precisar dessas habilidades de leitura na vida adulta. Porque eu acho que eles mesmos vão entendendo que talvez isso seja uma função e sejam ações restritas à escola. Bom, então ler, compreender e me comunicar bem e fazer sentido e entender os sentidos tem a ver com uma prova de língua portuguesa, um gráfico em química, um cálculo em física, Uma imagem em biologia. imagem. E aí quando você conversa com eles e diz, mas como é que você vai se comunicar com alguém numa entrevista de emprego? Como é que você vai... Há alguns dias atrás eu mostrei para as turmas de segunda série do médio uma reportagem, até já datada, uma reportagem de 2 anos atrás, em que havia ali umas entrevistas de pessoas de recursos humanos falando sobre como que em torno de 54%, 60% dos candidatos eram reprovados para vagas de trainee, por exemplo, porque ficavam nas provas de língua portuguesa na parte de interpretação e agarravam ali. E aí alguns alunos levaram um susto com aquilo. Primeiro porque achavam aquilo inimaginável. Como é que a gente está falando de prova de interpretação num universo que não é mais a escola? Já começa um pensamento também muito curto em relação a isso. E acharam aquilo assim, muito estranho. Como é que pode essa ideia de uma habilidade leitora e de interpretação e de compreensão profunda ser um elemento
que eles vão carregar para outros momentos da vida, né? E é claro que eu acho que a escola como um todo faz também um meia-culpa em relação a isso, né? A nossa fala tem que ser uma fala muito cuidadosa, de fazê-los compreender que, de fato, a gente está desenvolvendo habilidades que são habilidades para uma vida que faça sentido. Porque a linguagem é um instrumento de fazer sentido. Então, eu acho que às vezes eles não se entendem também como sujeitos de linguagem. Eu acho que tem um pouco isso também. Eles não se compreendem como sujeitos dotados dessa capacidade e dotados de uma capacidade que faz com que eles transitem no mundo, né? Você sabe, eu defendi minha tese de doutorado em 2015. Isso gera um grande problema. E um dos grandes problemas que a gente identificou ali era, por exemplo, você pega um texto narrativo. Pô, narrativa você escuta desde que você nasce, uma vez. Aí você automaticamente também num processo de raciocínio, mas enfim, a entender como é que é a estrutura desse tipo de texto, né? Tem personagem, tem sequência temporal, tem começo, meio e fim, enfim. Aí você chega na escola, você aprende a ler, e depois você, logo em seguida, tem que ler para aprender, né? E aí, quando você vai ler para aprender, o texto não é mais aquele, o texto é expositivo. É outra estrutura, que ele nunca viu mais gosto. E isso é, de novo, uma suposição naturalizada que só você decodificar aquele negócio você já está preparado. Não está. Então, já começa a agarrar que, na minha opinião, e a gente viu isso muito, né? E mediu carga de processamento de um texto e de outro, viu que claro que o texto expositivo é muito mais pesado em termos de esforço para você poder entender, e a escola entra com aquilo ali, que se dane, né? Ou então fala assim, é assim, você alfabetizou, mas você não ganhou nem velocidade, nem prosódia, quer dizer, você não lê como se fala, não tem problema não, lá na frente vai dar um clique, mas vai dar o clique depois que você está tendo que ler para aprender, o troço vai dar o clique, vai dar ruim. Outro grande problema que a gente vem entendendo assim, com a questão das telas, eu acho que das telas tomando o lugar, né, da comunicação, tomando o lugar do outro, do relacionamento de tudo, a gente está tendo todo esse comprometimento. Eu fico pensando assim, eu não sei como vocês têm visto, né, essa imersão no digital dentro de sala de aula. Assim, eu penso muito que a gente está fazendo aqui um recorte, né, de várias gerações, porque em meio à tecnologia todos nós estamos, mas especificamente os meninos dessa geração, não sei agora se é Y plus Z, mais Z. Acho que ainda está no Z, né? Acabou o não, se eu não me engano, é no Z ainda. Mas analisando especificamente como essas alterações estão entrando nesse processo de formação, nesse processo de decodificação, um dos impactos que a gente também enfrenta é até mesmo a inteligência artificial, que hoje é usada desenfreadamente, como isso impacta na criatividade do aluno, no fazer sentido e também na construção de um raciocínio que seja linear. Quando a gente vai para uma aula, né, e isso aí a gente vê em qualquer disciplina pedagógica, e você precisa muitas vezes lidar com conceitos que são abstratos para que faça sentido, você traz para o concreto e tenta trabalhar aquilo na cabeça do aluno de alguma maneira com os recursos que você tem ali e com a carga horária que te permita, né? Mas dentro dessa lógica, assim, quando a gente trabalha com fluxogramas, quando a gente trabalha com, muitas vezes, né, na evolução, na biologia, com os alunos, a gente pega questões discursivas que são mais trabalhosas nos vestibulares, os alunos têm muita dificuldade. Comando de questão... comando é um tópico para a gente conversar à parte, porque, assim, a pessoa pega um relacione e... o relacione eu acho que é o mais desgraçado, né? É muito engraçado mesmo. Mas, assim, eu acho que até mesmo essa capacidade de organizar, né? Faça um mapa mental.
a pessoa faz a coisa mais assim, Faz uma menos, trilha, né? exato, Faz uma trilha seguida ali que, né, ela tem dificuldade mesmo de relacionar essas diferentes áreas. E a gente como professor, como educador, a gente tenta ao passar um conteúdo, né, que aquilo faça sentido, lógico, mesmo porque você não vai conseguir nenhum aprendizado se o aluno não concatenar a utilidade daquilo, né? E entender também que eu acho que tem uma coisa que é super importante. Eu estou falando muito, mas é porque isso aqui é uma coisa que me incomoda, inclusive. Vocabulário. Vocabulário não é um troço que você tem que saber decorar ou ser bonito. O vocabulário é ferramenta para você pensar, né? O vocabulário, ele envolve não só as palavras, mas às vezes conceitos. Se você não tem aquele conceito, você também vai ler, você também não vai entender nada. E é outra coisa que o pessoal não percebe. Nós tivemos um trabalho muito grande uma época na escola, fazendo rastreamento, a gente chamava de rastreamento, de compreensão leitora e de habilidade de matemática. Aí a gente identificava quem eram aquelas pessoas que tinham essas lacunas de compreensão ou de habilidades básicas de matemática. Não foi à frente, sabe por quê? Porque não é matéria da série. Sem entender que se você não tem aquilo para você pensar, você está frito. Porque você precisa ter um lugar onde você consulta aí no seu sistema de memória. Peraí, o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Eu preciso ter aquilo internalizado dentro de mim, seja na língua portuguesa, seja na química ou em qualquer outra coisa, né? E eu percebo, né, a gente está falando aí também de habilidades, né? Nicolas certamente percebe algo similar. No meu caso em específico, às vezes eles conseguem entender conceitos que são importantes. E aí eu vou dar um exemplo mais palpável, né? Eu ensinei para eles o básico, né? Sempre primeira série a gente vai em status físicos da matéria. Sólido, líquido, gasoso. A gente vai falar da conversão. Líquido para gasoso é vaporização, mas tem 3 maneiras disso acontecer. Aí eu expliquei o que é evaporação, o que é ebulição, o que é calefação. A diferença dessas 3 modalidades basicamente é a temperatura, né? A evaporação é menos, ebulição é ali e calefação muito acima. E o aluno, você vê que entende o conceito. E eu dei exemplos. Quando eu seco roupa no varal, o varal não vai chegar a 100 graus Celsius, mas mesmo assim vai de líquido para gasoso. Então isso aqui é uma evaporação. E aí eu dei vários exemplos. E aí na prova eu peguei o conceito. Eles responderam os exemplos, né? Então, muitas vezes, assim, até a forma de construção de raciocínio perpassa por uma dificuldade em compreender o que está sendo perguntado. E isso reflete também habilidades para a vida, né? Porque quando um comando de questão é mal interpretado ou não é respondido de forma adequada, você não entendeu qual é aquela proposta, apesar de muitas vezes ter o conteúdo ali. Às vezes o conhecimento, ele é um conhecimento que eu vejo muito na escola, declaratório, ou seja, eu sei falar, repetir aquele negócio. Eu decorei os exemplos, Sim. eu estudei pra caramba, decorei, fiz todos os exercícios, mas eu não entendi esse conceito. Porque conceito, quando você consegue entender, quando você aprende, ele vira uma coisa operatória, você usa aquilo, né? E eu sempre digo, aprender. Quando você aprende, você pensa com o conteúdo e você pensa sobre esse conteúdo. Você tem um manejo dele. Eu não vejo tanto essa preocupação. Eu acho que isso vem lá do século XX, que você decorava tudo, não precisava saber nada. E que é, assim, você vê, a pensar sobre compreensão leitora é essa caixinha da qual a gente vai tirando esse monte de papelzinho e esses vários assuntos. Porque tem essa questão, por exemplo, de como que a gente hoje vive uma realidade em que a oferta de estratégias para estudo, ela é muito grande. Então você tem as inúmeras ferramentas. Pedro citou, você tem os vídeos no YouTube, você tem hoje, você às vezes até a nossa briga com os alunos, na minha área, não é para aprender redação pelo vídeo do TikTok de 30 segundos e tal. Então assim, só que não se sabe estudar, né? Porque isso também está relacionado a essa ideia de compreensão leitora. Porque isso, a gente ouve isso dizendo, poxa, mas eu estudei ontem igual um condenado por tive um branco horas. hoje. Me deu branco. Não me deu O branco. branco Você é um não problema. realmente compreendeu e não conseguiu, de fato, elaborar uma linguagem capaz de dar conta daquilo independentemente de como aquilo apareça na prova. Porque é isso, você às vezes ensina Exatamente, é o conceito. o conceito
dá um exemplo que aparece na prova, é o exemplo. Ou então você O ensina contrário. o conceito e se você altera qualquer ordem ali daqueles elementos, aquilo vira uma catástrofe. Então, a gente às vezes conversa isso com os alunos, né? Eles olham pra gente um pouco bravos, mas quando a gente diz, às vezes, com todas as letras, de que eles às vezes não sabem estudar, não sabem se organizar para estudar. Mas não é só estudar, eu acho que assim, o aprender. Sabe? Você precisa aprender. Como é que você faz para você aprender? O que você usa? Que habilidades são essas que você usa para você poder aprender, né? Então, assim, você vai estudar. O que eu fico pensando assim, porque tem a questão de você ter que prestar atenção, de você ter que processar a informação, de você, se você trabalha na direção de como você funciona, como funciona o sistema de memória, que, aliás, é um grande negócio, porque memória é tudo, né? Se você não lembra quem você é, você nem. Né? Você lembra todo dia quem você é, como é que come, como é que anda. Então, a memória é tudo. Então, esse sistema ele tem um jeito de funcionar. E você poder fazer ele sistematicamente estar em uso, porque aí o cérebro vai entender, não, peraí, isso aqui é importante, eu estou usando, eu estou. E eu acho que a gente está falando de um entendimento de que é rápido demais. E não é rápido. Você precisa de tempo para aprender. Você precisa. E aí eu acho que a gente cai de novo na questão de você estar na velocidade da luz, né? E você querer que as coisas fiquem no modo instantâneo. E não é. Você vê, tem um dado, a Companhia das Letras, a editora, publicou um texto há um ano, um pouquinho atrás, sobre essa ideia, né? E o título é muito provocatório, porque será que mesmo que os jovens estão lendo menos, né? E aí é um título que chama atenção. É óbvio que estão lendo menos, pelo amor de Deus, como é que não estão lendo mais? É que não estão. E aí são trazidos dados, como a gente está falando da questão do tempo, e aí é feita uma pesquisa que vai mostrar, uma pesquisa recente, 66% dos jovens brasileiros, 15, 16 anos, não passou de 10 páginas numa capacidade de leitura, né? Então, você compara isso com outro dado que também é muito gritante. 9,5% dos estudantes brasileiros, também de 15 a 16 anos, apenas 9,5% já leram algum material com mais de 100 páginas, né? E a gente está falando de dados recentes, não é? E aí, esses dados, inclusive, eu mostrei para os alunos do primeiro ano, porque a gente começa a disciplina Eu de li 11 literatura páginas. e tal, né? E aí eu ainda Passei. brinquei com ele, eu falei, olha, a gente não precisa ir nem muito longe, porque aí a gente sempre tem aquele tio no churrasco que vai dizer, porque na Suíça, porque tal, mas se você compara com realidades mais próximas, não é? A gente está falando do Brasil. 9,5% apenas, numa faixa de 15 a 16 anos, leram algum material com mais de 100 páginas. Se a gente compara a Argentina, 25,4%, já é uma diferença enorme. Chile, 64%. 64% o quê? 60, Passaram de que 10. passaram de que já leram algum material com mais de 100 páginas. A gente está falando do Brasil com 9,5%. E Mas a gente está falando dessas outras realidades que são realidades próximas. A gente está falando de América do Sul. Mas que a gente vai cair em um negócio que é muito preocupante também, que é política pública. É. Despreocupação abissal com o que você vai aprender. Quanto menos você sabe, melhor pra gente. Entendeu? Porque o que a gente está vendo, quanto menos você sabe, menos crítico e menos reflexivo você é. Né? Então, eu acho que a gente está caindo numa coisa que é dramática demais. Imagina você não passar de 10 páginas. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, por incrível que pareça, nunca gostei muito de ler e li a vida toda. Porque eu gostava mais de imagem. Né? Mas eu gostava, não tanto, porque as letras não eram coloridinhas, né? Era tudo preto e branco. Não tem graça. Não tem muita graça, mas eu, né, e fui sempre nessa área, nessa necessidade da leitura. E o que eu acho que é interessante a gente colocar também, que muita gente demonizou essa questão de proibir os celulares. Gente, graças a Deus que isso foi feito, porque as pessoas estão desenvolvendo uma dependência, igual dependência química, não vivo sem aquilo. Então, assim, o nível de atenção, o nível de processamento está cada vez mais baixo. Leitura, né, a compreensão de uma leitura, ela é a base até da comunicação. Para que apareceu o escrito? Para você poder ter uma mensagem, ela poder ser lida através dos tempos, ou na ausência de quem quis dizer, né, de quem emitiu a mensagem, não está ali, mas você sabe o que é. Antigamente o pessoal ficava decorando, né?
Aí tio decorava e falava assim, vai isso, é isso que você tem que saber. E ele decorava de volta e ia lá, né? E é interessante que há uma dificuldade de relacionar conceitos, né? Por exemplo, na biologia, organelas citoplasmáticas, ele aprende isso aqui faz isso, isso aqui faz isso, isso aqui faz isso. Você coloca num contexto, Junta. né? E é aquela piada do Chaves, eu sabia essa com bananas, né? Perguntou laranjas, eu não Já sei. não sei. Muitas vezes, né, é exigido das provas de vestibular relação de conteúdo. Você não vai cobrar qual é a função de uma organela, mas você vai falar de um fármaco que inibe a produção disso. Então, qual vai ser afetada? E desenvolver esse raciocínio, né, ou seja, você aplicar um conceito, também tem sido uma habilidade comprometida, né? Fazer esses links que tiram um pouco dessa linearidade da decoreba. Isso aqui faz isso, ponto. Mas decoreba... É isso que eu fico falando. Assim, gente, a gente está no ano 2025, vocês estão funcionando igual aluno do século XX, que decorava tudo, né? Tem um teórico chamado Vernon, ele nem morreu ainda, tá vivo. E ele fala uma coisa, eu não vou me lembrar de todos os detalhes, mas ele diz assim, você, para poder aprender alguma coisa, você tem que ter uma linguagem, vários contextos, e mais uma outra coisa que eu esqueci, para você tirar uma invariante. Ou seja, aquilo que não varia, apesar de todo o resto variar. Por exemplo, todas as narrativas têm verbos de ação, todas as narrativas têm sequência temporal. Então, isso não muda, né? Ou mesmo na soma, você pode somar qualquer coisa. Você pode somar banana, maçã, nave espacial, X mais Y, que a lógica daquilo ali é que você vai ter sempre mais alguma coisa, adicionando mais alguma coisa. Se eu entendi isso, tá ótimo. Isso não vai... Quando você estava falando de relacione, uma vez a gente fez também um trabalho que eu acho que seria até interessante a gente fazer de novo. Fala assim, relacione, o que eu quero com isso? E outra coisa, você não pode falar relacione para um aluno de segundo ano do fundamental, que ele vai falar, gente, questão de vocabulário, que vocabulário também precisa, né, se desenvolver, amplitude e profundidade, conforme você vai amadurecendo também, né? E eu acho que é alarmante também os dados estatísticos. A UERJ, por exemplo, tem um site que se chama Revista Eletrônica do Vestibular. Eles liberam um gabarito comentado que tem os percentuais de acertos da prova. Se você pega a prova da UERJ lá de 2014, 2013 e analisa o mercado também, você tinha assim, uma prova com a mesma dificuldade, o departamento de seleção acadêmica é o mesmo. As questões até hoje, né, tem um padrão muito nítido de cobrança. Eu estou dizendo isso tudo para dizer que a prova segue um perfil muito claro. Isso todos os profissionais reiteram e percebem. E os resultados, o índice de dificuldade, né, e de acertos diminui pra caramba. Tem questão de linguagens que é considerada que na UERJ abaixo de 30% de acertos a questão é considerada difícil, né? E aí eles vão fazendo os rankings, acima de 70% a questão é fácil, né? Entre 30 e 70 mediana. Se você analisa estatisticamente nas áreas de conhecimento, questões que lidam com interpretação gráfica, que lidam, né, com texto, agora o UERJ colocou a questão do texto base, né? São várias áreas de conhecimento fazendo perguntas de um mesmo texto com diferentes óticas, né? E apesar de questões num mesmo padrão, a gente nota uma redução muito grande dessas estatísticas. Então, acho que isso é um dado alarmante pra caramba. E tem a ver, eu acho, assim, com uma capacidade de uma formação também nossa, dos professores, de saber como perceber esse problema. Porque tem isso também, né? A gente vive uma rotina incessante, aos atropelos, com vários tempos de aula, com várias demandas a cumprir. E eu acho que nem mesmo a gente, às vezes, tem as ferramentas necessárias para identificar essas questões como sintomas de um problema. Não é? Mas É uma ideia de formação continuada, né? Uma ideia de preparação nossa para que a gente não caia nesse discurso de que os nossos alunos são terríveis e não há nada a fazer e não aprendem, porque nem mesmo às vezes a gente também tem essas ferramentas e o tempo para conseguir trabalhar com isso. Eu acho que é mais o tempo, talvez, né? E assim, o que eu estava falando, né? A gente tem, hoje sabe que essa geração que a gente está vendo aí, ela foi classificada como uma geração menos inteligente do que a dos seus pais pela primeira vez na história. Porque todas as gerações, cada vez
A próxima era mais inteligente. E dessa vez, não. Então, assim, a gente está vendo uma coisa que é bastante caótica. Às vezes eu tenho a sensação que a gente está andando no meio dos zumbis, né? Assim, né? Por conta dos celulares, por conta de você não pensar. E isso que você está falando na questão do tempo também é um problema, porque, por exemplo, a gente poderia fazer um treinamento. Por exemplo, vamos ver o que quer dizer relacione, compare, justifique, cite, né, descreva, e vamos fazer aí com os alunos para saber o que ele tem que fazer com isso. Isso é uma ótima, porque a coisa mais importante é você falar assim, como é que você pensou isso? Porque aí o cara fala assim, eu tenho que pensar alguma coisa? Não, tenho. O que eu tenho que pensar aqui? Sim. Então, isso eu acho que é uma coisa super legal, mas para você fazer isso, você precisa ter, sabe, dedicação exclusiva, você ficar sentado, né, parando para ver, avaliando aquele grupo. Vamos fazer isso. A gente chegou a fazer. O que quer dizer cada verbo de comando? Porque muitas vezes o cara vai responder, ele não compreende o que ele tem que fazer. Ele pode até saber aquele conteúdo, mas ele não sabe o que ele tem que fazer com aquilo. E, Carmen, sendo muito franco, né? Beleza. A gente pôde perceber essa redução do número de acertos. Aí você fala, Pedro, quais são as soluções possíveis? E eu analiso que os colégios também trabalham de uma forma muito enraizada, né? Enraizada talvez não seja nem um termo adequado, acho que é uma forma muito antiga. Você falou que o aluno está estudando, né, como século XX, e muitas vezes a escola também reproduz Não, eu isso. acho também. Por que eu digo isso? E os pais então também, tá? A partir de semana que vem, vamos fazer um simulado por semana. Nenhum colégio, né, costuma trabalhar dessa maneira, mas eu estou trabalhando no plano da utopia. Mesmo que você repita essas provas e trabalhe os comandos, eu penso que se você não trabalha a leitura, se você não pratica, eu não vejo solução tão... Claro que você pode, né, desenvolver habilidades importantes, mas eu penso que enquanto essa geração não despertar que a prática da leitura é importante, vai ser um paliativo. Pode aumentar um pouco, mas não garante a resolução do problema em si. E tem muito a ver, eu acho também, o Pedro tá falando dessas questões de que às vezes a gente reproduz práticas mesmo que já são muito engessadas e muito cristalizadas, porque quando a gente olha para esses alunos com essa dinâmica, essa conjuntura, esse contexto de muita dispersão, de muita fragmentação, e você propõe esses outros tempos de leitura, é impressionante mesmo essa certa resistência, assim, né? Dar um exemplo muito prático da minha área. O Enem tem a sua parte discursiva dentro da redação. Uma redação que nos últimos anos, por culpa do próprio modelo de correção e por culpa do próprio INEP, foi se engessando de algumas maneiras. Então a gente percebia ali uma estrutura modelar e isso foi gerando problemas. O INEP ano passado, por meio da banca, orienta algumas mudanças na correção, como por exemplo um critério maior na escolha do repertório sociocultural que o aluno traz para embasar o seu texto. E aí porque você precisa mostrar para o aluno que se ele estiver fazendo uma redação sobre os desafios da saúde pública no Brasil, talvez aquela série norte-americana de um hospital particular não vá fazer sentido ali. E aí é interessante perceber que o desespero dos alunos, por exemplo, meu Deus, mas e agora os repertórios... É um sintoma muito interessante dessa dificuldade de pensar. Peraí, você consegue perceber que esse repertório, esse conhecimento de mundo que você trouxe, por exemplo, da literatura, ou da biologia, ou da história, ele não tem pertinência para esse tema, por exemplo? Não faz sentido, porque a gente vinha de uma toada, e aí o gancho que eu pego é esse, porque a gente vinha de uma toada muito cristalizada, por exemplo, em redação, apesar, claro, de sempre ser avaliada a autoria, uma certa subjetividade, mas essa mudança no ano passado foi muito interessante porque jogou luz para esse medo de agora, como se agora um aluno disse assim, como é que ele me disse? Um aluno de segundo ano disse, a gente vai ter que pensar mais. Eu falei, olha... Imagina, né, que problema. Pensar, né, pensar, a gente sempre teve que pensar para escrever essa redação. Mas é uma pergunta muito interessante, porque é uma pergunta que acende ali por trás essa ideia de
é uma exigência maior de uma capacidade de relacionar um eixo temático e relacionar um repertório, um conhecimento de Fazer um mundo, link, né? Saber fazer os fazer link. links, porque isso é muito vira um questionamento, vira um medo que eu acho que vem um pouco dessa ideia de, por exemplo, para a gente em redação, esses repertórios, os livros, a literatura, eles eram encarados como, usa esse livro aqui, e agora eles percebem que talvez eles tenham que conhecer realmente aquela obra, eles têm que entender um pouco daquilo que eles estão usando, já deveriam antes, mas agora isso é ainda mais evidente, Agora, né? assim, eu acho que envolve raciocínio. A gente está falando de um raciocínio verbal, né? Basicamente, quando a gente está falando de palavras, né? E você sabe, eu trabalho com compreensão leitora já há bastante tempo, é, e percebo que não há nem. Eu lanço o curso compreensão leitora, porque não é para você decorar nada, é para você aprender as ferramentas para desenvolver essa habilidade. Nunca tem nenhum tipo de interesse, entendeu? Isso é uma área da psicologia que tem interface com fonoaudiologia, com língua portuguesa, né? Com neurociência. Ela é toda atravessada por essas questões. E a gente não percebe no senso comum, é como se isso não fosse importante. Mas o raciocínio, né? A nossa inteligência, eu costumo dizer, inteligência hoje não é capacidade de resolver problema, é capacidade de fazer link. Exatamente isso. Tum, 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 tum. Tem até uma experiência de dois que fizeram com dois grupos, né? Pessoas com mais capacidade, né? Mais inteligência, outras menos, fizeram aquelas ressonâncias de pósitrons, e aí um grupo teve o cérebro mais iluminado e o outro grupo menos iluminado. Qual é o mais inteligente? Por incrível que pareça, é o menos iluminado. O cara gastou menos energia para poder chegar àquela conclusão. Então, o que a gente está vendo hoje é assim, é um cansaço de se esforçar. Mas todo o processo de aprendizagem ele requer esforço para você desenvolver. Né? E vocês trabalham com isso, né? E, Nicolas, invadindo um pouco a sua área de conhecimento, porque eu vejo muito que no caso da redação, que hoje é um grande mercado, né? A gente pode perceber que os alunos, muitas vezes, nessa preguiça de raciocinar, eles têm ali os pretinhos básicos, né? Filósofos que vão usar sempre. Você Então, decora assim, aquilo, exato. né? E eles pegam materiais, assim, lista de filósofos e suas citações. A pessoa nunca leu uma obra do cara, tenta usar na redação, e claro que, assim, às vezes a relação é a pior possível. Os alunos sabem que o repertório tem que ser válido, legítimo e produtivo. Mas, assim, para qualquer tema, as argumentações são tão lineares, né? E aí, falando de mercado Enem, é muito triste que você tenha que treinar o aluno a cumprir. Tem que ter um tópico frasal, que é um argumento. Você tem que comprovar esse tópico frasal. Você pode fazer isso por meio... Então, assim, eu até durante o momento, né, pegando consultoria para vestibular, pegando essa capacidade mesmo de argumentação dos alunos. E, assim, 90% dos textos que eu li, para qualquer tema, o argumento era falta de políticas públicas eficazes, e a comprovação era John Locke, que é filósofo que falava sobre o contrato social. O Estado deve garantir tudo, quando o Estado falha, isso é um problema. Então, assim, John Locke sempre era usado em todos os contextos, independente da temática, né? Não que não possa ser usado, mas os alunos têm se agarrado cada vez mais a um raciocínio único e tenta pegar um círculo e enfiar num quadrado. Que tem a ver com essa oferta, né? Que a gente está falando. Você falou desse exemplo de um grande argumento para muitos temas ser essa ideia da negligência governamental. E aí é muito interessante quando você pega um parágrafo e isso é o argumento. Então, isso é uma causa para aquele tema ser de fato uma questão e um problema. E aí o aluno aponta a negligência governamental e escreve no mesmo parágrafo exemplos de políticas do governo em relação àquela Boas temática, políticas. não é? E aí você diz, mas olha só, leia o que você escreveu. É verdade. Não monitora. Então, não tem o monitoramento. E essa ideia da oferta, é isso um pouco que a gente estava falando, né? Que é um pouco que esse texto que tem lá no site da Companhia das Letras diz.
os jovens hoje leem muito, mas a oferta ela é muito fragmentada, ela é muito diversificada, ela é muito presente em várias modalidades, e quando você observa esses outros nichos dele, bom, eu preciso então pensar e compreender para escrever uma redação. Naquele desespero, quando você olha para a esquerda e para a direita, você tem às vezes ali um curso rápido, tem o PDF dos 1000 repertórios. Então, são Do várias TikTok. ofertas que vão, porque a minha preocupação é um pouco essa, né? Esses alunos estão inseridos num contexto em que eles têm a sua parcela de culpa nessa falta de um engajamento efetivo, no valor da educação e da cultura como instrumentos de linguagem, de compreensão, de identidade. Mas também tem esse outro lado de eles estarem inseridos num contexto que é um contexto absolutamente tentador, em que você tem modalidades de leitura as mais diversas, muitas com base nessa ideia dos hipertextos, então você monta o seu movimento de leitura, você tem oferta, 24/7. Então, a ideia, claro, aí quando você compara com os dados, os alunos, esses adolescentes e nossos alunos, eles leem pouco, talvez leiam muito, mas leiam coisas de baixa qualidade e em modalidades muito ruins, com ofertas muito ruins, e eu bato muito nessa tecla de uma dispersão, é uma atenção dispersa, na verdade, né? Fragmentada. E aí você olha para todos esses lados, de uma redação do Enem, em que se você olhar ao seu redor, você tem diversas outras ofertas para facilitar e anestesiar a dificuldade, e você olha para um outro nicho. Bom, então eu vou estudar para a UERJ. A gente tem várias ofertas. Então eu quero ler o livro de literatura que a disciplina está pedindo para esse semestre. E aí você tem várias outras ferramentas para poder... Então eles estão inseridos num contexto de uma confusão muito grande, de uma tentação muito desesperadora e dispersora, e que os fazem também ficar um pouco nessa corda bamba, né? Eu acho assim, parece que não, mas eles estão mais próximos da gente do que parece, nesse sentido de que Nós estamos uma vivendo grande isso também. cilada, né? É uma grande dificuldade. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estouramos nosso tempo. Vamos ser expulsos. Gente, impressionante. Porque eu achei que foi tão rápido. A gente precisa chegar a uma conclusão aqui, porque eu acho que assim, primeiro que eu acho que vocês são excelentes, né? Não é à toa que eu tô aqui chamando vocês para falarem no meu canal, né? E as reflexões são assim de excelente qualidade. A gente tem tido muito boas repercussões do que a gente tem falado, né? E eu acho que a gente precisava continuar, sabe? Eu queria ver se a gente consegue ampliar essa discussão, né? Aí a gente podendo aprofundar um pouco mais, né? Nessa questão dos verbos de comando, na questão dos desafios que a gente tem encontrado, na questão desses índices, enfim, das políticas públicas. Então, eu estou aqui de novo convidando vocês. Ela convida ao vivo, Olha tá só, vendo? Convidando. Ela é ruim, Não ela vai ao dizer não. vivo, exatamente. Então, eu passo para vocês aí as considerações finais, agradecendo profundamente. Assim, é uma alegria poder contar com vocês. Assim, eu fico muito orgulhosa, né, de poder trabalhar com pessoas assim tão inteligentes e antenados, né? Vocês são novinhos, comparado comigo. Que beleza. Novinhos, gente, vocês são muito jovens, mas são pessoas de uma competência que eu admiro bastante. Né? O Pedro eu já conheço, né, desde outros carnavais. Desde minha época Desde de representante. Vai lá, Pedro. Carmen, eu agradeço o convite mais uma vez. Aceito aqui ao vivo, tá? O próximo convite. Está registrado. Exato. Mas quero dizer que acho que esse espaço é um espaço importante, porque o que a gente está lidando aqui é muito sério. Você está falando de formação de uma geração que nos preocupa muito. Enquanto educadores, é uma missão nossa, a gente quer fazer diferente. Agora há pouco a gente encerrou falando de produção de redação. Como a gente perde qualidade, né, nessas argumentações lineares. Se você pega os temas do Enem, falta de política pública, desinformação,
são argumentos que responderiam a todos os temas, né? E muitas vezes os alunos ficam nisso, né? Porque atende ao mínimo que é solicitado e não buscam outros repertórios. E não porque eu tenho que usar isso para o Enem. Muito superior, essa discussão é muito mais profunda. A gente faz um recorte, claro, para a nossa vivência, né? Que vai ser uma habilidade imediata ali para eles que eles precisam. Mas acho que eu encaminho para um final que nós podemos fazer diferente. Acho que esse passo de retirar o celular das escolas agora com uma legislação que respalda as instituições é um passo importante, mas um passo mais importante agora é saber trabalhar na educação básica essas habilidades de compreensão e leitura, porque só retirar o celular sem uma proposta de fazer um entendimento de construção de raciocínio e de compreensão mesmo, você não vai conseguir bons resultados. Então acho que um primeiro passo foi dado e a gente está tendo a oportunidade de fazer diferente agora. Isso aí. Muito Quero bom. agradecer também a Carmen, ao Pedro, a equipe toda daqui, dizer que também publicamente que eu aceito o convite, que fique registrado, mas dizer da nossa, assim, a minha crença absoluta na escola como esse lugar do conflito, da tensão e desse lugar. O Drummond tem um poema em que ele fala de um elefante que ele monta todo torto e o elefante vai caminhando e desmonta e ele termina o poema dizendo amanhã recomeço. Acho que a escola é um pouco assim, né? A gente amanhã recomeça, amanhã recomeça, amanhã recomeça. Então, a gente tem sempre muito trabalho, mas a esperança de que a escola ainda é esse lugar do possível e do trabalho. E que a gente continue sempre acreditando nesses adolescentes, porque são a nossa matéria viva, né? Obrigado, Carmen, pelo convite. Eu que agradeço a vocês também pela audiência e a gente se vê no próximo podcast.